Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Povo protesta contra a indicação de Flávio Dino ao STF. Muita gente aqui no chat lembrando que dia 13 será a sabatina tanto de Flávio Dino quanto de Paulo Gonet para a PGR, pessoal fazendo pressão aí para os senadores, né? Olha, Paula, nessa série de encontros aí que eu gravei para falar sobre a República, eu não gosto de chamar de curso, eu constatei que uma das características do Brasil é a ausência de multidões nos momentos decisivos. No Império não ocorria. A República foi proclamada sem povo. É aquela frase de um dos jornalistas, Aristides Lobo, um dos ativistas aí, republicanos, ele escreveu a jornalista, se o povo assistiu aquilo tudo bestializado, como se visse uma parada militar. Não acontecia. A primeira eleição realmente livre do Brasil foi de 1945. As outras foram marcadas pela fraude ou canceladas. Então o brasileiro descobriu a multidão muito recentemente. Campanha das diretas, houve uma mobilização muito grande. Campanha das diretas já e depois a própria campanha do Tancredo Neves foi transformada na campanha de um candidato a eleições diretas, porque havia comícios, inclusive. E a eleição foi feita no colégio eleitoral. Pois bem, depois o povo, o que o PT reúne é uma seita cada vez menor. O povo foi sumindo. Depois de 2013, você tem uma presença, que é o que o Piotr falou, muito animadora e crescente. O povo brasileiro mostrou a força política que tem no impeachment da Dilma. Se não houvesse povo na rua, ela não teria sido afastada. Mostrou que o povo consegue aprovar até a reforma da Previdência, que é apontada como a mais antipática das reformas. Aqui o Brasil se tornou o primeiro país onde houve manifestações a favor da reforma da Previdência. Então o povo faz sim o seu destino. Agora, o povo tem de entender que a manifestação não é uma coisa que acontece vez ou outra. É um instrumento a ser usado com mais frequência, sempre que necessário. O brasileiro não quer o Dino no STF, que se transformou no partido político, mostre nas ruas. O tamanho da manifestação, tudo começa numa proporção menor do que você idealiza, claro. Mas só é crescente, E quando os deputados, ministros, a gente do Executivo entender que o povo aprendeu que manifestação de rua é um instrumento de poder, o Brasil muda. Porque o Brasil tem de se manifestar sobre tudo o que acha necessário e ninguém tem o direito de impedir. E ninguém pode censurar e não há STF no mundo que vai conseguir isso aí. Lula confessa que o PT depende da pobreza para continuar existindo. O presidente disse que pessoas que ganham mais têm dificuldades em votar na sigla. Na conferência eleitoral do PT, visando as eleições de 2024, Lula fez críticas aos filiados e defendeu mudanças no contato da sigla com segmentos da sociedade, como os evangélicos e os empresários. Ainda de acordo com o presidente, pessoas com renda acima de 2 salários mínimos não querem mais votar no partido. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós?
Vocês pegam as pesquisas da opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Lula sugeriu ainda que o PT acirre o discurso ideológico e afirmou que as eleições de 2024 devem repetir a lógica de disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa eleição vai acontecer um fenômeno. Vai ser outra vez Lula e Bolsonaro disputando essas eleições no município. E vocês sabem que não pode aceitar provocação, não pode ficar com medo, não pode ficar com vergonha, não pode enfiar o rabo no meio das pernas. Vocês sabem que um cachorro, quando late pra gente, a gente não baixa a cabeça, a gente late pra ele também, pra ele ficar com medo da gente. Ainda de olho nas eleições municipais, na mesma conferência, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que, se for preciso, deve haver déficit orçamentário no próximo ano. Isso porque, na avaliação do petista, a meta de zerar o rombo nas contas públicas pode provocar a derrota do partido nas eleições de 2024. Bom, Ana, vários pontos para a gente comentar aqui em relação a essa conferência do PT. Quero te ouvir, mas enfim, num dos trechos a gente acompanhou Lula admitindo aí que o PT precisa do voto dos pobres para continuar a existir. Impressionante, não é, Paula? Ele cometeu ali um sincericídio, né? Ou seja, ele disse que pessoas que são inteligentes, que se educam, que aprendem sobre liberdade, empreendedorismo, o papel do Estado na vida das pessoas, o Estado grande, o Estado enxuto, as pessoas que aprendem sobre impostos, sobre quase 40 ministérios, né, sobre o que significa, né, a palavra de fato democracia com liberdade, que essas pessoas não votam no PT. Por que será? Né? Por que será? Agora, Paula, o Bolsonaro mora na cabeça dessa gente. O Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro é um derrotado. O Bolsonaro não é ninguém. Não é isso que eles cantam aí nas redes sociais? Mas o Bolsonaro continua sendo a única bússola dessa gente. Né? É o Bolsonaro, é o governo do Bolsonaro. Eles não falam, por exemplo, do governo para frente, do que o governo vai colocar para discussão no povo. Eles falam do governo para trás, o governo do Bolsonaro, porque o governo do Bolsonaro, isso, impressionante, impressionante. Daqui a pouco vão sair com uma camisa, né, Bolsonaro. E para finalizar, Paula, para passar para os meus parceiros, que eu estou curiosa para ouvi-los. A cena ali, Geraldo Alckmin, sentado com uma cara vergonhoso, né? Depois de tudo que nós vimos nos últimos anos, o Geraldo Alckmin dizendo que a volta do PT era uma volta à cena do crime, chamando de partido mais corrupto da história, mostrando o Petrolão, o Mensalão, e agora sentado ali. Eu vou pedir para a nossa produção para a gente passar a imagem de novo, mas prestem atenção na cara, no semblante de Geraldo Alckmin. Se aquilo, como o nosso maravilhoso Silvio sempre diz, se aquilo ali, aquele semblante não é o puro suco de Brasil. Olha lá. Mando para vocês aí. Aspas, né, o Lula. Peguem as pesquisas e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente.
Porque essa pessoa ficou ruim? Não, porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Está aí um trecho da declaração de Lula nessa conferência aí do PT nesse tem razão. A pessoa descobriu, porque se informou, o que é o PT. E aí cai fora. Tem toda a razão. Sem a pobreza não existiria PT. Sem a desinformação não existiria o Lula. Ele próprio. Ele não seria político, né? Porque se ele aprendesse alguma coisa, ele também não fundaria o PT. Ele saberia que estava fundando uma velharia que no Brasil consegue ainda enganar tanta gente desinformada e pobre. Ele vive da pobreza. Agora, Paulo, o que mais me chamou a atenção foi a nova dupla de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Claro, Alckmin e Gleisi, quem diria? E ele é capaz. O Alckmin, se você formar uma escola de samba com as torcidas de futebol, tem suas escolas, se o PT tiver sua escola, ele topa. Qualquer negócio, sempre confiando no fator biológico. Quem sabe não acontece com o Lula o que houve com o Mário Covas quando ele era vice. É isso. Agora, o Lula disse que vai ser uma eleição, uma disputa entre ele e, como diria o Guilherme Fiuza, Bolsonaro. É o Bolsonaro. Toda hora eles falam, não vivem sem. Muito simples, faça o teste da Paulista. O Bolsonaro está toda hora aí no meio da multidão. O Lula sumiu. Ele fica valente com plateia mestrada, como essa aí. E ele está dizendo o seguinte, vamos procurar, não vamos cair na provocação dos bolsonaristas e vamos atrair outras camadas da sociedade. Ele faz isso rosnando. O tempo todo o Lula está bravo. Ou a vida com a Janja está ruim, ou outra coisa tem de explicar isso aí. Eu não sei porque ele está sempre bravo. Ele acabou de voltar de outro passeio e está rosnando por aí. O Bolsonaro, muito simples. Bolsonaro veio aí num voo de carreira. Venha, Lula, entre no aeroporto, né, sem segurança e tente chegar ao salão de embarque. Essa última semana vai ter bomba no Congresso. Haddad e Gleisi brigam e Lula despeja dinheiro. Embora eles tentem transparecer que está tudo sob controle, que está tudo bem, a verdade é que o PT está desesperado. Eles não vão conseguir alcançar a meta que eles estabeleceram como a meta fiscal, não vão conseguir ter o déficit zero, o rombo está passando da casa dos 200 bilhões de reais, isso pode gerar inclusive um pedido de impeachment, né? Como uma pedalada, como diz respeito à lei orçamentária, mas vamos lá. O desespero está de tal forma que o Lula já está preparando um pacotão para comprar senadores e deputados agora nessa última semana, de 11 bilhões de reais em emendas de comissão. E o Haddad está desesperado porque vai ficar comprovado que ele foi um fracasso no Ministério da Fazenda e já começou a ter brigas com a Gleisi Hoffmann. Mas eu vou explicar rapidão, vamos lá. PT isola Haddad às vésperas das votações decisivas. Partido defendeu o fim do austericídio fiscal, que é o respeito do erário público, respeitar o dinheiro público, não jogar o país na dívida. É austeridade fiscal, eles inventaram esse nome aí, austericídio fiscal. Em um Estado indutor. O que é isso? É o Estado jogar dinheiro. Só que toda vez que o Estado faz isso, endivida a população e a gente tem crises econômicas. A posição confronta o ministro da Fazenda a respeito de déficit zero em 2024 e pode impactar votações no Congresso. Então, o Haddad decidiu que vai fazer o quê? A difícil e decisiva semana de Haddad no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda articula a aprovação de projetos para garantir um aumento de até 47 bilhões na arrecadação necessários para a sustentação do arcabouço. Eles têm que respeitar o arcabouço, inclusive foi super flexibilizado o arcabouço fiscal justamente porque eles sabiam que ia gastar muito, mas mesmo assim eles não estão dando conta, estão gastando mais do que deveriam e a arrecadação diminuiu. E aí o Haddad quer vir com mais um pacote de impostos, cobrar mais imposto do povo. Ele não aprendeu ainda que nós já estamos no nível que cobrar mais imposto vai, na verdade, vai diminuir a arrecadação, porque o dinheiro vai parar de circular.
Haddad articula para aprovar projetos que devem elevar a arrecadação. Aqui eles estão falando de uma maneira bonitinha, mas o Haddad articula para jogar mais impostos do povo brasileiro. E aí, para conseguir fazer com que os senadores e deputados votem a favor desses projetos, Lula deve liberar 11 bilhões em emendas ainda em 23. Só que aí vem a briga que eu quero mostrar para vocês. Haddad, a próxima vítima do PT. Integrantes da Executiva Nacional do PT têm pedido a Lula a cabeça do ministro da Fazenda após ele rebater publicamente Gleisi Hoffmann. O que aconteceu? O Haddad está falando que vai tentar fazer o déficit zero, que vai tentar respeitar o arcabouço fiscal, mas o PT está falando, sim, foda-se arcabouço fiscal, vamos gastar mesmo, vamos endividar o Brasil, vamos endividar as futuras gerações, vamos levar o Brasil para uma crise econômica, porque é isso que significa, né? Não respeitar, não ter respeito fiscal. E aí o Haddad falou algo que foi contrário ao que a Gleisi Hoffmann disse. E a Gleisi Hoffmann é presidente do PT. Vamos dar uma olhada. Integrantes da Executiva Nacional do PT têm pedido a Lula a cabeça do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após ele rebater publicamente a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, durante a Conferência Nacional da Sigla. O evento foi realizado no fim de semana. Olha o que o Haddad disse. A Gleisi Hoffmann defendeu que o déficit nas contas públicas de 2% no ano que vem. Outros integrantes do partido engrossam o coro, como líder do governo na Câmara, José Guimarães, que fala, tem que fazer déficit mesmo, depois, senão a gente não ganha eleição. Ele falou isso abertamente, tá? O líder do governo. Tem que fazer déficit mesmo, vamos ficar devendo aí, porque senão a gente não ganha eleição. Vamos lá. Aí o Haddad respondeu, uma coisa é você controlar o déficit cortando do pobre, outra coisa é fazer com que quem não paga imposto pague. Eu acho que a gente consegue ajustar os parafusos de um jeito em que o juro possa cair, resolvendo alguns gastos tributários, fazendo a reforma tributária. Não tem bala de prata. Fazer o déficit e resolve tudo? Não existe isso. É um conjunto de medidas para fazer a economia crescer. Desde que eles assumiram, a economia só está diminuindo, empresas estão fechando as portas, investimento nacional caiu e agora eles estão falando em gastar mais, e só que para gastar mais eles precisam cobrar mais impostos do povo. Ou seja, o Haddad vai jogar um pacote para gerar mais imposto, o povo brasileiro vai pagar mais imposto, e aí a Gleisi Hoffmann não gostou dessa conversa de não respeitar a Gleisi Hoffmann falou que não tem que respeitar arcabouço fiscal, o Haddad quer respeitar, então tá tentando, só que o déficit já tá um absurdo, 200 bilhões, e assim vai seguindo o navio do Brasil rumo a um iceberg para nos afundar. Então, minha opinião, que briguem bastante, que eles se regassem entre eles e que isso enfraqueça ainda mais o PT, porque o que a gente precisa é dessa facção criminosa brigando entre eles mesmos. Eu torço pela briga. Agora, preste atenção, vai vir um pacote maldoso aí de imposto e quem votar a favor vai estar fazendo parte dessa turminha aqui, ó, que o Lula vai comprar. Outra notícia já na tela. Lula é condenado em 62 mil por infração ambiental em sítio. O caso é referente a um sítio em nome do petista, localizado em Riacho Grande. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a prefeitura de São Bernardo do Campo, em São Paulo, entraram em um acordo judicial para o pagamento de 62 mil por infração ambiental. O caso é referente a um serviço de terraplanagem feito em 2017 no sítio Los Fubangos, que está em nome do petista. Lula foi denunciado por retirar terra do local para nivelar o solo do terreno, sem autorização da prefeitura. O valor inicial da taxa era de R$ 41.470, mas com correção inflacionária chegou aos R$ 62 mil, que o presidente aceitou pagar. E outra notícia já na tela. Investigação aponta conexão financeira do PCC e do CV dentro da PGR. É isso mesmo. A operação da Covo da Polícia Federal, que investiga integrantes do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho, tem como alvo um servidor do Ministério Público Federal que trabalha na Procuradoria-Geral da República. O analista processual Wagner Vinícius de Oliveira Miranda é apontado como um suposto integrante do núcleo financeiro da quadrilha desarticulada na operação da PF. Os investigadores analisam supostas operações entre uma empresa, na qual o servidor é sócio, e uma companhia com contas usadas para recebimento de pagamentos de armas e drogas, controladas por Ângelo Antônio Flecha Barrios, apontado como intermediário da quadrilha que atuava na fronteira do Brasil com o Paraguai. Barrios abastecia as principais facções brasileiras com pistolas, fuzis e munições de grosso calibre. Servidor suspenso da PGR. A Justiça Federal da Bahia determinou que a PF vasculhasse a casa de Miranda.
Também foi decretado o afastamento cautelar do servidor da PGR por 30 dias, com a suspensão de acesso a sistemas internos ou externos que ele tenha por conta do cargo que ocupa. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.